Vamos estar discorrendo desse texto aqui, vendo algumas dúvidas, porque o texto ele tem algumas confusões aqui. No versículo 11, dá a impressão de que o alfa e o ômega citado ali é Jesus Cristo, tá? E ao mesmo tempo tem algumas coisas ali que atrapalham um pouco essa ideia. O texto começa, a primeira questão aqui é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, né? E que foi enviado por intermédio de seu anjo que notificou o seu servo João, né? Então a revelação é, Deus deu essa revelação a Jesus, tá? Então você vê que o Pai, Deus Todo-Poderoso é um e Jesus Cristo é outro. E isso nós já estamos no Apocalipse, né? Então Deus, como Jesus mesmo falou que as coisas eram reservadas por Deus para determinadas épocas, né? Então ele mesmo não sabia aquele dia, né? Tanto que quando vai tocar a trombeta, o anjo alerta que é o momento de Jesus vir, né? Então Jesus mesmo não sabia o dia reservado por Deus. Então Deus revela a Jesus Cristo. Jesus Cristo manda por intermédio do seu anjo, né? Eu não sei que anjo é esse, né? Para notificar João. E aí começa. Aí bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aí começa João, as 7 igrejas que conta na Ásia, João começa a mandar uma informação dessa revelação para as 7 igrejas, né, que estão espalhadas, por parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, né? As 7 igrejas se encontram na Ásia, são igrejas físicas mesmo. Ele começa falando graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, ele está dando graça e paz da parte de alguém que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono desse ser que é, que era e que há de vir, né? E da parte de Jesus Cristo. Olha só, aqui que confunde a coisa, porque eu achava que quem havia de vir era Jesus, né? Mas aqui, esse que é, que era e que há de vir, e os 7 espíritos estão diante do seu trono, não é Jesus, é Deus. Por quê? Porque ele fala assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a ele, né, ele nos construiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Que a esse, Jesus Cristo, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Tá? Sendo que no final do universo, Jesus vai entregar todo o reino ao Pai. Tá? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então não é Jesus esse aqui. Eu queria que fosse, mas esse aqui não é. Por quê? Porque o que é, o que era, o que há de vir, que está citado lá em cima, não é Jesus. E o que é, o que era, o que há de vir aqui também não é. O que confunde esse texto, que traz que a gente acha até o Google está respondendo como se isso aqui fosse realmente Jesus sendo Alfa e Ômega, e eu também acredito que possa ser, porque ainda tem algumas relevâncias nesse texto. Porque quando continua essa informação, no versículo 9, o João vai começar a descrever Jesus Cristo aqui, tá? E a gente tem aqui algumas coisas que dão a entender ao mesmo tempo, às vezes, que é Jesus Cristo nesse texto e algumas vezes que não é. Que confunde. Tem que ter uma exegese feita dentro do texto original, ali no grego, para se entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, quando ele é citado no versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, esse só pode ser Jesus, esse não pode ser Deus Pai. Por quê? Porque a nuvem é um literal.
Quando Jesus está indo embora dessa terra, 2 anjos, como testemunha, disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para o alto? Esse que está subindo nas nuvens voltará da mesma forma. Essa nuvem, ela conecta textos, tá? A literalidade da nuvem, ela conecta textos. Ela é exatamente para você ter uma confirmação da real vinda de Jesus no determinado tempo. Porque quando Jesus voltar, e essa volta já está aqui no Apocalipse profetizado, ele volta em uma era nas nuvens. Ele só vai vir nas nuvens uma vez, e essa vez que ele vier em uma era onde o anticristo que vai estar operando aqui, ele vai exercer milagres, né? O texto diz que ele opera milagres por conta da besta, né? Ele vai estar exigindo marca da besta na fronte, na mão. Vão haver testemunhas decapitadas porque vão testemunhar contra esse sistema. Muitas pessoas vão ter essa marca, porque só vai poder comprar e vender tendo essa marca. As pessoas vão estar conscientes do que estão fazendo, e talvez o fato dessas testemunhas mártires estarem sendo mortas, elas vão ser que vão testemunhar para o mundo que o que eles estão fazendo está descrito na Bíblia e que eles não podem aceitar essa marca. Por conta disso, algumas pessoas devem fugir, né? Outras devem ser mortas e outras devem lutar contra esse sistema, porque no Apocalipse você vai entender um pouco isso. Então Jesus, quando ele vem, é exatamente para destruir esse sistema. E a igreja, a Bíblia fala que quando Jesus está vindo nas nuvens, ou seja, a igreja está passando pela tribulação. Ela está vivendo a tribulação. Porque quando Jesus vir nas nuvens, os mortos, no momento que Jesus vier, já vai estar acontecendo, já aconteceu a morte de decapitação daquelas pessoas que testemunharam contra. As pessoas já estão com a marca. Então, quando ele vier nas nuvens para destruir o anticristo, o sistema já vai estar posto. É o que se percebe pelo texto, pelo menos nitidamente está isso. O sistema já está posto, as pessoas estão recebendo marcas, as pessoas estão negando a marca, e aí Jesus vem para destruir esse sistema. Pessoas já foram decapitadas porque estavam testemunhando contra, essas pessoas não têm a marca, elas são pessoas escolhidas para ser depois reis e sacerdotes para reinar o milênio, né? Como nós também somos feitos reino e sacerdote e estamos acreditando na promessa dessa vinda, aqui no mesmo texto diz que Jesus nos fez rei e sacerdote. Possivelmente nós vamos descer com Jesus para reinar com ele o milênio, né? E é exatamente por causa disso que o Tito Vespasiano não cumpre essa profecia da vinda de Cristo. Porque quando você observa o que Jesus falou, quando estava sendo perguntado sobre as construções do templo, estava sendo mostrado, né? Senhor, as construções do templo. Aí Jesus fala, não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus profetiza a destruição do templo. Começa-se um diálogo ali, que Jesus começa a falar sobre esse diálogo sendo a vinda do abominável da desolação, citado pelo profeta Daniel. São palavras de Jesus Cristo. Então Jesus está falando da destruição do templo. Perto desse diálogo no versículo 3, ali versículo 1, versículo 3, ele diz, e talvez a gente possa conectar o texto assim, porque ele está falando de destruição do templo. Aí essa destruição ocorre no ano 70. Aí ele fala do quando vir do abominável desolação, o qual profetizou o profeta Daniel, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Revelação. A perseguição vai se passar na Judéia. Vai ter perseguição na Judéia. Os que estiverem lá vão encontrar refúgio nos montes. Jesus está dando um escape, tá? Um escape profético para que isso vai ser transmitido para os cristãos, né? Ali ainda não tinha acontecido. Uma das confusões que ocorre é que o Paulo, no ano 50, quando é feita a carta aos Tessalonicenses, ele começa a falar assim, gente, não pense que a vinda do Senhor se dará rapidamente, como se nós estivéssemos dizendo isso, né? Aí Paulo começa a dar umas descrições de coisas que são necessárias acontecer. Só que quando a palavra que Paulo usa é parecida com a palavra que Jesus usou para descrever o Tito Vespasiano, o homem da iniquidade, citado pelo profeta Daniel. Porque lá no ano 70, o Vespasiano, o cara que construiu o Coliseu Romano, ele é o cara que vai fazer o que? A destruição do templo, né? Então, ele cumpre, e realmente parece que na história aquela galera fugiu para os montes de Petra.
Eu acho que até aquela cidade de Petra, uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem umas construções de pedras extraordinárias, eu acho que é essa mesma cidade. Então, você percebe que a fala de Paulo, ela não está de acordo com esse carinha. Por quê? Porque Paulo começa a falar de arrebatamento, de nuvem, de arrebatamento da igreja. Ou seja, será que Paulo sabe essa informação de Jesus Cristo? Que viria o homem da iniquidade? Será que Paulo sabe? Porque quem está dizendo essa questão da iniquidade é lá no livro de Mateus, né? Mateus Levi, corretor de impostos. Pode ser que Paulo tenha recebido as informações como revelação ou possivelmente pelo Espírito Santo e não ter tido acesso às questões de Mateus, tá? Porque ele fala que recebeu do Senhor na noite que foi traído, né? Ele começa a falar que recebi do Senhor. A Santa Ceia praticamente foi revelada a Paulo sem ele ter acesso aos escritos. Praticamente o que se entende isso. Ou seja, algumas coisas Deus revelava a Paulo, né? E possivelmente pode ter revelado. Mas o Paulo não está falando do Vespasiano. Por quê? Porque Paulo fala de nuvem, de vinda de Jesus nas nuvens. E é isso que. Só que a palavra que ele usa dá a entender que parece esse homem Vespasiano aqui, o homem da iniquidade, o Inico, profetizado por Daniel, mas não era. Porque quando se trata de arrebatamento, ressurreição dos mortos, que Paulo fala o quê? Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos juntarão com ele nas nuvens. Aí Paulo começa a falar de poderes desse indivíduo que vai estar aparecendo. A eficácia do poder dele é a segunda eficácia de Satanás com todo o poder e prodígio da mentira. Ou seja, essas informações, elas se encaixam no anticristo final. Então, para concluirmos isso aqui, para me falar do arrebatamento de Paulo, a gente vai chegar aqui, concluir esse texto que a gente estava falando do Alfa e Ômega, né, que parece não ser Jesus e ao mesmo tempo parece. Aí João começa a falar da visão do Filho do Homem, né? Aí João, os companheiros, achei-me companheiro na tribulação, no reino da perseverança, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Vou só concluir isso aqui para a gente ir para a questão do arrebatamento. Ele se achou em espírito, ou seja, ele teve uma exaltação espiritual dele, e ele se viu, por forma de revelação, em espírito lá, como se estivesse vivendo o futuro. É isso que dá para a gente entender aqui. E por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí fala o nome das 7 igrejas que existem aqui na Terra, tá? Que estão funcionando na Terra. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talhares, cingido de alto do peito, com uma cinta de ouro, e suas cabeças e cabelos eram brancos e alvos como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido, como que fosse refinado numa fornalha, e voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol, na sua força, né? Sol forte. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui ele poderia dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas ele diz: eu sou o primeiro e o último. Né? Essa palavra aqui, na Bíblia Strong aqui, protos. Primeiro no tempo, em lugar, em qualquer sucessão, coisas ou pessoa. Primeiro em honra, tá? Na Bíblia, a ideia de ser o primeiro está muitas vezes associada a Deus, que é considerado o princípio de todas as coisas. Esse termo também pode ser ligado à primazia de Cristo em diversas passagens, como Colossenses 1,18, que ela é descrito como princípio ou primogênito dentre os mortos, e a noção de ser o primeiro está ligada à preeminência superior à importância, refletindo a sua posição singular de Deus e de Cristo na fé cristã. Tem um texto desse aqui que eu acho que é de Colossenses, que é um cântico, tá? O primogênito da criação é um cântico, não é uma afirmação de Paulo que ele é o primogênito. Eu acho que é esse de Colossenses, tá? Isso está na Bíblia de estudo, ou seja, não pode afirmar através daquele texto que é um cântico que outra pessoa fez, que Paulo está falando aquilo, tá?
Só para se ter uma ideia. Vamos continuar. Então ele está falando, sou o primeiro e último, aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos de séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Esse é Jesus. Escreve, pois vis que são o que é onde acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, os 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Né? Então, eu não sei, aqui é uma revelação aqui que ele dá das 7 questões. Então, ele aqui, quando é citado aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que, aí você vai lá para a palavra Deus aqui, que não está aqui na Bíblia Strong, para você ver o que é a tradução de Deus aqui, no original. Se for Elohim, é o Deus Todo-Poderoso. Se for Adoni, significa Jesus, mas não vai ser Adoni. Elohim o Adonai, né? Seria o Deus Todo-Poderoso. Né? Eu acho que é isso, é isso mesmo. No caso aqui não vai ser Elohim porque está em grego, né? Não seria Elohim. Mas aqui não parece. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quando se transpassaram e toda língua, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu expliquei isso que lá em cima também está escrito que é, que era, que há de vir, como sendo Deus, né? Quando João faz a apresentação no versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Então, esse que é, que era, que há de vir lá, não pode ser Jesus Cristo, porque tem uma separação aqui, tá? E o engraçado é que os testemunhos de Jeová não precisam mais dizer que esse texto não existe, né? Porque quando você apresenta esse texto, ele fala que ele não existe. Simplesmente assim. E pior que o cara usa o argumento do Apocalipse 1 para provar outras coisas. Aí quando ele vai, você vai mostrar esse versículo e fala, não, isso não existe. Essa tua Bíblia é de 1800 e não sei quando. Foi a resposta que eu tive hoje. Né? Então, a gente tem aqui uma dificuldade de apontar Jesus como sendo o Alfa e o Ômega também. Tá? A gente tem que ser sincero, né, cara? A gente não pode forçar texto para tentar argumentar o nosso querer. A gente tem que apontar a verdade. Eu queria que fosse ali Jesus, mas o texto não está me mostrando isso. Eu não posso chegar e afirmar isso, tá? Pode ser que tenha outro texto que afirme essas coisas. Né? Aqui é o texto que eu falei que Paulo começa a falar do arrebatamento. Para você ver que aqui é o ano 50. 20 anos depois, o ano 70, vai acontecer a destruição do templo do Tito Vespasiano. Isso daí são cálculos feitos pelos estudiosos aí que diz que aqui é ano 50, tá? Então a gente não tem a datação, pode ser uma datação aproximada ou pode ter sido até depois, né? Porque se foi depois, era muito melhor entender o entendimento, porque aí já teria passado o Tito Vespasiano, mas só que no ano 70 eu acho que Paulo já estava morto, né? Então ele não tinha como ter escrito isso depois dos anos 70, tá? Pelo menos ele possivelmente ele não passou do ano 70, ele não viu a destruição do templo. Tá? Então olha o que ele diz aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem estão mortos, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Tá? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então nós cremos na ressurreição, né? E Jesus vai trazer em sua companhia os que dormem. Olha só o que ele está dizendo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só. Dada a palavra do arcanjo, que está lá em Apocalipse, né? Ressoou a trombeta. A trombeta de Deus. Descerá dos céus, né?
ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor mesmo aqui é Jesus, tá? Então, a trombeta de Deus tocou, o Senhor Jesus vai vir. Depois, os mortos vão ressuscitar, primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consoláveis uns aos outros com estas palavras. Não é o texto todo que eu queria mostrar, mas eu vou mostrar, esse texto também é uma parte. Então aqui está falando o quê? Literalidade de nuvem. Por quê? Os vivos vão ressuscitar, ou seja, vão tomar forma de vida humana, ou de todas as épocas que morreram, que morreram no Senhor, que fizeram o bem, possivelmente isso. E os que estiverem vivos serão arrebatados também, serão juntamente com esses, entre nuvens, irão ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, Jesus está vindo nas nuvens, esses também vão ao encontro. Pum, encontrou. E assim estaremos para sempre com o Senhor, tá? Paulo afirma aqui que não sabe o tempo, nem dia, nem nada, para ninguém ficar tentando achar o dia, que o dia será uma surpresa, vai pegar como ladrões, vai ser como o ladrão que chega sem anunciar, Aí Paulo no versículo 2 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em treva para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então vamos continuar falando aqui dessas questões. Quando Jesus fala em Mateus 24:15, não é o texto que está em tela, Ele vai falar lá assim, ele vai falar, eu vou falar desde o início aqui, Mateus 24:15, Jesus sai do templo, depois eu vou explicar outro texto aqui que está em tela. Jesus sai em templo, e ia retirando, os seus discípulos se aproximaram dele para mostrar as construções. Aí Jesus fala, você não vê tudo isso? Em verdade vos digo, vos afirmo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 70 anos depois, o templo é destruído ali pelo Vespasiano. Estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular. Eu vou até botar o texto em tela aqui primeiro, e depois eu volto para 2 Tessalonicenses 2. Não, eu vou deixar aqui, depois eu volto para cá. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Então vou acompanhando aí no modo oral. Estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular. Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e da consumação dos séculos? Eles fazem duas perguntas aqui, Quando acontecerão essas coisas, a destruição do templo, qual será o sinal da tua vinda e da consumação do século? Parece 3 perguntas. Aí Jesus, cuidado para ninguém vos engane, virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, enganarão muitos, ouvirão falar de guerras, rumor de guerras, não se alarme, o que é necessário acontecer, isso daí mas ainda não é o fim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, doenças, terremotos em muitos lugares. Todas essas coisas são apenas o começo das angústias. Então, isso aqui é Mateus 24:8 aqui. Mas todas as coisas são apenas o começo das angústias. Então, vocês serão atribulados e serão mortos. E serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Quando Jesus fala isso aqui, ainda não tinha acontecido a passagem lá que os cristãos eram espetáculos a anjos e a homens, que estavam sendo lançados na cova dos leões. E ainda não tinha acontecido isso aqui. Isso vai acontecer lá para frente, nas questões lá na frente.
Quando Paulo fala que... Paulo ainda nem era cristão ainda, quando Jesus fala isso aqui. Aí Paulo fala, pô, preferia que vocês não casassem por conta da presente tribulação. Ou seja, casar na época era sofrimento, porque a família seria morta, seria perseguida, eles viviam fugindo, e ser solteiro era mais fácil. Mas ele também não proibiu o casamento, né? Quem não se contivesse, né? Quem não conseguisse seguir o ministério assim, casava-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Essas são informações de Paulo, né? Então, se levantar-se muito profeta, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Vai haver uma multiplicação da iniquidade, esfriando o amor entre as pessoas. Isso já ocorre, né? Ainda existe algum amor, né? Mas está ocorrendo aí. Os que perseverarem até o final serão salvos. Tem que perseverar em fugir dessa prática de falta de amor, né? De pecado, em andar em pecado e tal. E aí ele fala assim, quando, portanto, vocês virem a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê compreenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está aqui, Mateus 24:16. Quem estiver no telhado não desça para retirar água, e quem estiver no campo não volte para buscar sua capa. Ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Não sei porque no sábado, mas no inverno aconteceu. O sofrimento é maior. No sábado, eu não sei porquê. Porque é questão de religião, muita gente acha que não deve fugir, né? Vai ficar, talvez, confrontado com a ideia de que não pode descumprir o sábado, alguma coisa nesse sentido. Depois eu preciso fazer um estudo sobre essa questão, né? A gente não sabe tudo, né? Mas que será muito difícil, né? Levar toda a sua família, fugir com toda a sua família, sempre é difícil. E as grávidas sofrem mais, inclusive no inverno, né? E realmente aconteceu possivelmente no inverno. E ele fala, os que estiverem na Judéia, versículo 16, ele é bem enfático. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, Jesus não é só um profeta, mas ele sabe o que vai acontecer na Judéia. Ele sabe que na Judéia há um escape, que é nos montes, que Deus vai preparar esse escape. Então Jesus está alertando, vocês que estão na Judéia, fujam para os montes. Ele sabe que vai acontecer no futuro, que vai ter que acontecer dessa forma, mas ele quer preservar vidas. Ele quer que as pessoas, quando compreendam o que está acontecendo, e o objetivo dele revelar isso é exatamente esse, as pessoas que compreendam o que vai ter que acontecer, porque é previsto em profecia de Daniel, e vai acontecer de qualquer forma, ele quer que as pessoas se salvem. Então, a revelação tem um fundamento. Buscar, aconselhar o que eles devem fazer, né? E eles devem orar para que a fuga não se dê no inverno. Ou seja, a oração consegue movimentar coisas espirituais. Consegue fazer com que as hostes do mal sejam neutralizadas para que não ocorra um impacto tão grande. Ou seja, mesmo algo que tem que acontecer, ele pode ser bloqueado por uma oração, ele vai acontecer, mas ele pode ser neutralizado para que não aconteça com tanta força. É o que a gente entenda, com tanto poder, né? É o que a gente entenda aqui. Porque no inverno vai sofrer mais gente, tanto que na última perseguição Deus, ele reduz, né? Eu acho que é nessa daqui mesmo, que ele reduz os dias, ele abrevia para que as pessoas consigam sobreviver, né? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca haverá novamente. Então, se essa perseguição é do Tito Vespasiano, não vai haver uma perseguição tão grande como essa, né? E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria. Ou seja, Deus ainda está abreviando o tempo para não acontecer. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa de escolhidos. Então, se alguém lhe disser que o Cristo está ali, eu não acredite. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo escolhido. Aqui que se encontra um problema, porque essa profecia, ela parece ser duas profecias citadas ao mesmo tempo, tá? Porque as perguntas que os discípulos fizeram foram três,
Os acontecimentos da destruição do templo foi uma das perguntas. A vinda, né, os sinais da vinda de Jesus e os sinais daqueles acontecimentos. Aí Jesus fala que aquilo é uma profecia do homem do Inico citado por Daniel. E aqui ele começa a falar, então se alguém disser que o Cristo está ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas realizando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Olha só, falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Não é o anticristo que está fazendo sinais e prodígios, né? A conexão feita aqui dá uma reviravolta na cabeça, porque faz as pessoas que não costumam ler e analisar o texto achar que é o anticristo que está fazendo. Não, aqui diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas, né? Eu vou botar o texto em tela aqui. Então vamos aqui reanalisar o texto de tudo que eu falei, porque não estava em tela. Jesus saiu do templo, falou que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mateus 24, conforme vocês estão vendo em tela. Versículo 2, tá? Aí no Monte das Oliveiras, Jesus está sentado, né? Inclusive é o palco de uma questão apocalíptica no próprio Monte das Oliveiras, né? Que ele voltaria ali. E os discípulos se aproximaram, em particular, eles pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que se não haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Né? Que coisas que eles estão perguntando? A destruição do templo, que Jesus acabou de dizer na cara deles que aquele templo seria destruído. Ele tinha acabado de ser reformado. Tá? Aquele é o segundo templo. O primeiro tinha sido destruído lá atrás, no ano 160 e pouco antes de Cristo. Aquele ali é o segundo templo que estava sendo reformado. Estava bonito. E Jesus já falou, isso aí vai ser destruído. Aí o discípulo pergunta, dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? Destruição do templo. E que se não haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ou seja, quando o Senhor vai voltar e quando vai ser consumado todos os séculos. Quando vai acabar o mundo. É isso que os discípulos estão perguntando. Porque são perguntas óbvias. Aí Jesus vai falando, né? Virão muitos em meu nome dizendo que eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. A gente sabe que a orientação de quem segue a Bíblia sabe que Jesus vai vir na nuvem, que todo olho verá, né? E não vai haver dúvida. Então, essas pessoas vão ser enganadas por quê? Porque vão ver sinais e prodígios e vão achar que é Cristo. Elas vão ser levadas, e algumas podem até conhecer a Bíblia, e podem ser levadas a esse engano. Se elas não se firmarem na palavra que diz que todo olho verá, que ele vai vir nas nuvens com poder e grande honra, e todo olho verá, se a gente não se firmar nisso, a gente vai acreditar em falsos cristos. Então, se você tem alguma dúvida, não é Cristo, porque quando ele vier, ninguém vai ter dúvida. Pense nisso. Imagina você tendo que viver na época da besta, tendo que fugir com a sua família. Eu vou fugir pro mato, vou me alimentar no meio da selva e vou fugir de todo mundo. Porque todo mundo vai te entregar, entende? Imagina, tu não vai poder levar o seu Xbox, seu Play 5. Imagina se acontecer hoje, né? É lógico que se esse tempo acontecer, essas guerras e rumores de guerras, pense nisso. Elas vão exercitar o povo para um alerta, que pode estar próximo. Não é só o princípio das dores, mas vai trabalhar o ser humano para ter mais resistência, talvez, tá? Para o que há de vir, a marca da besta. Que ali é o ápice do domínio, quando se requer uma marca que você só pode comprar e vender com ela. E você tem que adorar um ser lá, inútil, que está fazendo milagre. Então ali é o ápice da maldade em todo mundo. Uma coisa que não aconteceu em todo mundo. Né? E ali sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, por causa do nome de Jesus, todas as nações vão odiar. Né? Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levar em estação muitos falsos profetas, enganarão a muitos, a iniquidade se multiplicará, o amor esfriará, de quase todos. Olha só, o termo é muito pesado. É uma questão profética. Jesus está falando, quase todos vão ter o amor esfriado. Isso daí não tem como modificar, porque Jesus está vendo o futuro e quase todos vão estar frios. Tá? Quase todos. Na igreja, tá profetizado, tem que acontecer.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, por mais que o futuro esteja já escrito, há condições de você perseverar. Então, alguns vão perseverar. Então, ele está profetizando como vai ser, mas também que vai ter gente que vai perseverar. Porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, todas as nações vão testemunhar esse evangelho, né? Aí ele fala, quando pois vídeo abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então que estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem lê entenda é quem lê as leituras do Antigo Testamento, lá das profecias de Daniel. Então vai entender do que ele está falando, tá? Então, exatamente, então que estiver na Judéia, fujam para os montes. Escape, né? Se estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Quem estiver no campo, rala, não volta, porque já está acontecendo o bagulho lá atrás. Então, segue com a tua família e foge. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. A pessoa gestante, a pessoa com criança pequena. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, ou seja, a igreja tem que estar sempre em constante oração quando vê essas coisas acontecendo, para que a fuga não aconteça em uns dias piores. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Né? Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, há escolhidos, né, para seguirem. Então, se alguém vos disser que o Cristo está ali ou lá, não acredite, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, essa época aí de falsos cristos não é a mesma coisa que eu falei do abominável do anticristo, porque o anticristo vai operar sinais e prodígios. Ele, um ser, não está falando de vários anticristos, está falando de um ser. Então esses falsos profetas também operam grandes sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sinais para enganar. Só que aqui o texto não está dizendo que esses sinais são feitos por eficácia da besta. Não está dizendo isso. Como o texto lá de Apocalipse diz, que o anticristo ele faz sinais pela eficácia do poder dado pela besta. Possivelmente são demônios que fazem milagres através desses falsos profetas, ou são enganações, né? Ou um misto de enganações com pessoas que de fato o mal realmente opera sinais, tá? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, né? Então a vinda do Filho do Homem, ela vai ser mostrada, né? Assim como sai o relâmpago do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, vai ser visto. Aí fala, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra. Aqui, Jesus já começa a falar da vinda dele na nuvem, tá? Então, ainda não está completa aqui a mensagem de Mateus, porque o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, dada a João, que vai fazer a complexidade, porque você tem profecias de Paulo, você tem relatos de Jesus aos discípulos, e você tem mais a continuidade das profecias de Apocalipse. Então você tem que enquadrar essas questões, porque ela não está sendo toda dita aqui, né? O Apocalipse é a revelação, então você vai ter que analisar lá para ver como se encaixa isso aqui, que Jesus fala aqui, com as questões do Apocalipse, que é o mesmo Jesus falando lá. E é o mesmo Espírito Santo que está falando por Paulo, né? Nem os anjos do céu sabem, nem o Filho sabe, senão o próprio Pai. Aí está falando do dia mesmo da vinda dele. Porque assim, tá, começa a falar dos dias de Noé, tal. Agora vamos falar do que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:1. A segunda vinda de Cristo é o título, tá? Irmãos,
no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, já tinha gente dizendo que o dia do Senhor tinha chegado. Tá? E Paulo está dizendo, não pense que não se atormente, isso não está vindo de nós. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se o próprio Deus, como se fosse o próprio Deus. Né? Não vos recordei de que, ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e a destruição pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, né? E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhe mandou a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes se deleitaram com a injustiça. Vamos lá. Então a confusão toda fica com essa questão, porque o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, né? Do iníquo, né? Ele não está falando que surgirão muitos falsos profetas aqui, ele está falando de um ser, né? De um ser que está segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos quais e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para ser salvo. Engano de injustiça. Né? Aqui, Paulo está dizendo, ninguém de modo nenhum vos engane, versículo 3, porque isso não acontecerá, né? Isso não acontecerá o quê? O que não acontecerá? A vinda do Senhor. A vinda do Senhor não acontecerá. Porque algumas pessoas estavam pregando que a vinda dele tinha acontecido. Né? Sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, está falando de uma pessoa, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Ou que é objeto de culto a Deus, né? A ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, lá no Abominação de Daniel, citado por Jesus, o Tito Vespasiano destrói o templo, mas ele não requer adoração como se ele fosse Deus. Né? Ele não faz sinais e prodígios de mentira. Né? Então vamos ler, continuar aqui. Ó. Se opõe, se levanta com tudo, se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, tentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recondeis que eu ainda convosco costumava dizer essas coisas, ou seja, Paulo já falava sobre isso, né? Aí fala daquele que o detém, para que seja revelado em ocasião o próprio Deus o detém, né? Ele só pode ser revelado no dia que Deus quiser. Ele fala que o ministério da iniquidade já estava operando, né? Aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém, tá? Então o ministério da iniquidade ele já opera, ele já se articula, mas só por tempo certo que vai acontecer. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Tá? Então a vinda, quando você vai ler Apocalipse lá, quando fala do anticristo, quem é que é destruído pela boca do Senhor Jesus? É o anticristo. Né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O sistema dele vai ser destruído e vai ser dado início ao milênio. Tá?
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que não colheram amor à verdade. Então você vai lá para o Apocalipse, vai ter uma série de eventos aqui, né? Uma besta que emerge do mar, tinha tantos chifres e tal, nome de blasfêmia. Aí você tem algumas visões parecidas com a de Daniel, né? E aí a gente vai para o texto mais simples. Aí você tem todo o sistema da besta aqui, no versículo... Vamos ler aqui a partir do versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Tá? Então o poder das trevas está no domínio aqui. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que dá para entender aqui é que quem tiver que ser preso, vai ser preso. E quem se levantar contra o sistema e matar, vai ser morto a espada. Tá? Então a perseverança e a fidelidade dos santos é não exercer aqui, pelo que eu entendo, é não exercer vingança, né? E se for preso, vai preso, né? E se tiver que ser morto, se alguém matar a espada, é necessário que seja morto, porque o sistema está entregue à besta. Então não vai adiantar tu lutar contra o sistema das trevas, que você vai ser morto. Então a paciência e perseverança é o quê? Você vai ser levado a odiar, você vai ver pessoas da sua família sendo mortas, você vai ser levado a se voltar, mas você não vai conseguir. Tá? Vai ter que ter paciência e perseverança. Muito difícil isso, tá? Muito fácil no texto, mas na realidade, né? Aí tem aqui, ó. Via outra besta emergir da terra, já é outra besta, né? Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exercer toda a autoridade da primeira besta, né? Ou seja, falou de uma besta, agora está falando de outra, tá? Uma emergiu do mar e outra da terra. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, tá? Cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar, diante da besta, né? Dizendo que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que a ferida de espada sobreviveu. Então vai seduzir as pessoas com milagres para fazer uma imagem daquela besta, tá? Para que as pessoas da terra façam uma imagem daquela besta. E essa besta vai receber um fôlego de vida, né? E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então essa besta vai receber fôlego, né? Essa imagem que foi criada vai receber vida. Da mesma forma ali que o homem foi feito do pó da terra e recebeu vida, essa imagem vai receber um fôlego de vida. E todo mundo vai ter que adorar essa imagem. Olha só que coisa estranha. E quem não fizer, essa imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então o fôlego vai dar poder para a besta matar as pessoas. A todos, os pequenos e os grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, no caso a testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca. Que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, aquele que tem a marca, pode ser o desenho da cara da besta lá, né? O nome da besta, que vai ter um nome, ou o número do seu nome, ou seja, um número que vai representar tanto a marca quanto o nome, na mão direita ou na fronte, tá? Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que... Você não vai poder ir no mercado comprar sem ter aquilo. Então tu vai passar fome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta e tal.
é igual algumas observações no texto. A gente vai falar lá do Apocalipse, vai dar continuidade, mas algumas observações que eu fiz hoje aqui no estudo, ó, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha só, a serpente mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Não está dizendo no texto aqui que Deus fez aquela serpente. Está dizendo que ela é mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Tá? E tem um texto que diz que os animais foram feitos da terra, né? Que está aqui em Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esse o chamaria. Tá? Aqui a gente sabe que também tem texto que mostra que quando foi criado ali a árvore da vida, junto com os outros frutos, o homem tinha direito a comer da árvore da vida. Tanto que depois é dado esse direito, é mostrado que o homem tinha direito de comer, e depois é cerceado esse direito quando ele peca, e o anjo fala para que ele não voltasse lá e pudesse comer daquele fruto. Ou seja, ele tinha acesso ao fruto da vida. Né? No verso 16 era ordenado que o homem comesse de todo fruto, inclusive o da árvore da vida que estava junto com os outros frutos. É Gênesis 2:16, se não me engano. Mas vamos voltar aqui ao texto. No texto do Apocalipse 19:20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e que arde com enxofre. Os restantes dos mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves, se fartaram das suas carnes. Isso aqui é lá no finalzinho, mas não é esse texto que eu quero não. Apocalipse 20, versículo 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a marca, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto para seduzir as nações, né? E será condenado. Então, a conclusão do texto. Terão testemunhas, né? Testemunhando contra a marca da besta, pessoas que não vão ter a marca da besta, que vão testemunhar aquele momento, tá? Vão testemunhar para as nações que estão recebendo a marca da besta. Nesse momento vai vir o Jesus nas nuvens e vai destruir esse sistema. E a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Ou seja, destruiu aquele sistema, acabou aquele sistema. Quem vai restar? Os decapitados por conta testemunho ressuscitarão, serão reviverão, né? Serão reis e sacerdotes para viver o milênio, que são um período de 1000 anos. Jesus ali já aprisiona Satanás acorrentado, o anjo vem, acorrenta ele, e serão 1000 anos de reinado. Possivelmente esse reinado vai ser na cidade de Jerusalém, pelos textos sagrados ali. E vão existir outras pessoas que vão estar vivas com a marca da besta naquela época. Só que naquele lugar ali, sagrado, aquele ali, vão estar reinando com Cristo 1000 anos. As pessoas que, possivelmente os que foram arrebatados, que estavam vivos, que perseveraram até o final, que foi salvo, até o que perseverar até o final será salvo, e os que ressuscitaram. Tá? É o que a gente consegue entender até aqui. Tá? E também os decapitados por conta do testemunho que voltaram a viver. Esses vão reinar 1000 anos com Cristo aqui na Terra, período de 1000 anos. Tá? Então é isso que se entende da literalidade da nuvem. Quando Jesus vem, ele só vem nesse tempo para poder fazer essa destruição e acabar com esse sistema que está reivindicando a adoração. Né?